Programa Cheiro da Terra vai conversar agora com o secretário de Agricultura, Guilherme Saldanha. Quem é Guilherme Saldanha? Guilherme Saldanha é um produtor rural, engenheiro agrônomo, entusiasta dessa atividade. Nós temos um potencial no estado do Rio Grande do Norte, um estado que sofre com seca, que está atravessando 7 anos de seca, mas os números do setor agropecuário, do agronegócio, da agricultura familiar são muito bons. Isso me entusiasma muito, isso nos mostra que nós temos esse potencial no Rio Grande do Norte e no Nordeste também, de fazer algo diferente. A gente precisa manter a população no meio rural, gerar emprego, gerar renda, gerar dinheiro no bolso dignamente, para que as pessoas dêem o sustento às suas famílias, a seus filhos. E nós somos o único semiárido no mundo que tem 4 coisas fundamentais. Nós temos gente para trabalhar, nós temos água, mesmo no momento de seca nós ainda temos água. Nós temos estrutura, pouca, média, às vezes as pessoas reclamam da estrada, mas nós temos ainda essas estradas, temos meio de comunicação. E nós temos a garra de um povo que consegue atravessar 7 anos de seca e não sai dos seus locais. Então o Nordeste e o Rio Grande do Norte podem fazer muito pelo setor agropecuário. Eu conheci Israel o ano passado, fiquei encantado com o que eu vi lá. É um país que tem condições muito piores do que as nossas, mas exporta mais fruta do que o Brasil todo, tá certo? Então o semiárido é uma dádiva que Deus deu para a gente. A gente precisa aproveitar melhor isso, a gente precisa direcionar os investimentos para algo que efetivamente transforme a vida das pessoas. A gente precisa que os bancos sejam parceiros do produtor rural, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil. E a gente precisa fazer com que o governo entenda que a gente precisa desburocratizar a vida das pessoas. Nós vivemos um momento muito ruim de papel mandar na vida da gente, tá certo? E está na hora da gente mandar na vida da gente, a gente incentivar a produção, a gente destravar os gargalos que faz com que um pequeno agricultor familiar não consiga tirar uma licença de uma obra hídrica para furar um poço dele, e isso faz com que ele impeça de receber recursos de financiamento para perfurar um poço, fazer irrigação, mudar a vida dele. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, é obrigação nossa enquanto gestor público, estando na frente da Secretaria da Agricultura, para que a gente consiga efetivamente mudar essas condições, melhorar a vida no meio rural do nosso setor. Vamos falar um pouco agora sobre Festa do Boi. Qual o balanço que o senhor faz da Festa do Boi 2017? Olha, o balanço da Festa do Boi ele é extremamente positivo. Eu digo que nós batemos todos os recordes desde que se criou-se a Festa do Boi. É uma festa que tem 55 anos. É a maior feira agropecuária do Brasil, é a Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul. É uma feira que só tem 40 anos. A gente aqui no Rio Grande do Norte, um estado pequeno, consegue ter uma feira de 55 anos. A Festa do Boi, o governador Robson comprou a ideia de a gente fazer uma Festa do Boi organizada, com pouca despesa para o setor público, tá certo? O presidente da ANORC, Marcelo Passos, entendeu a situação econômica que nós vivemos no Brasil, que nós estamos passando no nosso estado, mas como eu falei, nós batemos todos os recordes, colocamos mais de 6 mil animais dentro da Festa do Boi, criamos uma festa, um ambiente legal para que as pessoas, o produtor rural vá, mas a família vá, leve o adulto, o idoso, a criança, foi para lá, se divertiu. Na quinta-feira, todos os estacionamentos da Festa do Boi estavam lotados, nunca aconteceu isso na história da Festa do Boi. Público, foi batido recorde, graças a uma resolução que conseguimos modificar no CONEMA. Depois de 15 anos, o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil financiou o produtor rural durante a Festa do Boi, foram mais de 15 milhões de reais, junto com a Agência de Fomento, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Norte. Financiou mais de 15 milhões de reais durante a Festa do Boi. Os leilões, o leilão de cavalo foi quase 100% a mais do que o ano passado. Os outros leilões todos venderam mais do que o ano anterior. Então eu acredito que o produtor rural que visitou a feira, os expositores, eu acho que a gente criou um ambiente de negócio bacana, tá certo? E todo mundo que for para lá foi e saiu satisfeito, com exceção de alguns problemas na quinta-feira que deu trabalho para entrar dentro do parque, mas o resultado foi muito positivo. A feira mostrou o quão importante é esse setor economicamente para o estado do Rio Grande do Norte. Qual o balanço que o senhor faz da agricultura do Rio Grande do Norte em 2017? Olha, a gente vai como eu falei no começo, a gente está passando por esse momento desses 7 anos de seca. Isso é muito ruim.
Os rebanhos nossos, em 2011, a gente tinha um rebanho bovino de cerca de 1.400.000 animais. Hoje nós só temos algo em torno de 850 mil. Isso é preocupante. É menos leite que deixou de ser produzido, é menos carne que deixou de ser produzido. E o número, principalmente da questão da pecuária, ela fica preocupante. Mas nós retomamos as exposições agropecuárias, estamos levando a genética da Imparne para o interior, para que o produtor rural, o criador de gado, o criador de ovino e caprino, ele consiga comprar animais financiados pela agência de fomento durante as exposições agropecuárias, pelos próprios leilões da Imparne, que esse ano conseguimos realizar 5 leilões. Isso faz com que o produtor que está lá em Caicó, que queira comprar um tourinho da Imparne, ele não precisa se deslocar a Natal durante uma festa do boi, ele compre lá dentro do município dele. Então a gente precisa fortalecer a atividade pecuária, porque a seca efetivamente trabalhou dificultando muito, impondo muitas dificuldades ao criador. Esperamos que o ano 2018 seja um ano de boas chuvas, que isso retome mais fortemente essa atividade. Estamos preocupados em abrir novos abatedouros aqui no estado do Rio Grande do Norte. A ideia é que até o final do ano a gente consiga abrir mais 5 abatedores da Emater, abatedores públicos, principalmente o de Ceramirim, que vai ser um abatedor que vai atender a Grande Natal, a região metropolitana, que hoje um produtor de gado confinado ou mesmo de boi para engordar não tem onde abater o animal. E o cenário da pecuária é esse. Nós temos uma genética muito boa, que graças à manutenção dos índices de vacinação de aftosa, esse rebanho pode ser comercializado no Brasil inteiro. Certo? Nós estamos focando muito na questão do leite, com essa aprovação que conseguimos na Assembleia Legislativa por unanimidade aqui, o registro do trabalho dos deputados estaduais nossos, que encamparam a briga, a ideia que a gente vendeu com a questão dos queijos artesanais, que você pode fazer uma revolução com o preço do leite para o produtor que produz. E esperar que o ano que vem chova. Estamos com um projeto para distribuir palma forrageira, não tem mais concepção da gente querer criar animais sabendo que tem seca, sem ter uma reserva de forragem, e a palma forrageira entra muito bem, e já começamos a distribuir na região lá do Alto Oeste. E vamos distribuir até fevereiro, março do próximo ano, cerca de 3 milhões de mudas de palma forrageira através da Imparne. Nunca isso foi feito no Rio Grande do Norte. Mas temos muito que avançar ainda. E tem um setor que está dando um show, é o da agricultura irrigada, é o da fruticultura irrigada. Dissemos ao governador que a gente precisaria criar um ambiente favorável aqui no Rio Grande do Norte. Vendemos essa ideia para o IDEMA, o diretor do IDEMA, Rondinelli, o diretor do IGARNE, Josivan, compraram essa briga para a gente criar no Rio Grande do Norte um ambiente propício ao desenvolvimento dessa atividade. Dito isto, conseguimos mudar a resolução do CONEMA, que também favoreceu o setor da agricultura irrigada. E o ano passado nós batemos o recorde de 136 milhões de dólares na exportação de frutas. Veio muitos empresários de outros estados também em decorrência da seca, isso é um fato, mas que vieram migrar aqui para o Rio Grande do Norte para produzir, porque ainda nós tínhamos água naquele momento e ainda continuamos tendo, mesmo diante da seca. E esse ano a expectativa é que a gente chegue a 145 milhões de dólares. Vamos ser responsáveis por 20% da fruta brasileira exportada no Brasil. É o nosso pequeno Rio Grande do Norte que está fazendo isso. De cada R$100 que o Brasil exporta, 20 é exportado pelo Rio Grande do Norte, graças à nossa fruticultura. Dos 10 itens da pauta de exportação do Rio Grande do Norte, dos 10 principais itens, 5 são nossas frutas. Isso é uma atividade que você gera emprego com pouquíssimo investimento. Eu gosto de frisar que a fábrica da Jeep, ali em Goiânia, em Pernambuco, para cada emprego que foi gerado lá, foi necessário um investimento de cerca de R$2 milhões. Com R$20 mil, a fruticultura irrigada gera um emprego, dignamente, com todos os encargos trabalhistas, previdenciários garantidos aos trabalhadores. Você pode visitar qualquer fazenda que trabalha com fruticultura irrigada, que acontece dessa forma. E essa é uma das grandes vertentes econômicas do nosso estado, é a fruticultura irrigada. A gente precisa incentivar cada vez mais, desde o pequeno agricultor familiar que produz uma fruta para vender na central da agricultura familiar que nós abrimos, até a maior empresa de fruticultura do nosso estado. A gente tem que apoiar, tem que ajudar e tem que incentivar isso. Secretário, como está sendo o processo de implementação da legislação para os produtos artesanais? Como eu falei, recentemente a Assembleia Legislativa aprovou uma legislação que trata desses queijos artesanais. Um produtor
o dono de uma queijeira que hoje fabrica um queijo de coalho, um queijo de manteiga comum, vamos chamar assim, ele vende isso em torno de 20, 22, 25 reais. O Sebrae, durante a Festa do Boi, fez um trabalho fantástico, trazendo queijeiros artesanais do Rio Grande do Norte e do Brasil, e você via ali queijo sendo vendido a preço de produtor de 75, 80 reais até 150 reais. Essa é uma vertente que a gente precisa olhar e fazer esse diferencial aqui para o Rio Grande do Norte. Produzir leite no semiárido é bem mais caro do que produzir leite em Minas Gerais, em Goiás e Mato Grosso. Porque lá as condições climáticas são muito boas, você vai ter forragem quase o ano todo, você tem um saco de milho custando 13, 14, 15 reais, e as condições da gente aqui, os insumos são muito mais caros. Então a gente precisa agregar valor ao nosso produto, ao nosso queijo, e principalmente os queijos artesanais. Então a Assembleia Legislativa aprovou, nós estamos regulamentando para deixar a regra clara, para que nenhum órgão de fiscalização vá lá, atrapalhe a vida do produtor de queijo. A única coisa que queremos é que efetivamente a gente tenha um produto de qualidade, que ele receba o selo de inspeção e ele possa comercializar em todo o Brasil. Você vai fazer com que esse produto tenha alto valor agregado e ele possa muito bem remunerar os fornecedores de leite dele. Um exemplo claro e bom disso você tem lá no Seridó, na região de Caicó, onde algumas queijeiras que fabricam queijo de manteiga bom, ele chega a pagar ao fornecedor de leite dela entre 30%, 40% e até 50% a mais do que o mercado está pagando. Tá certo? Então isso é uma coisa que a gente também está olhando com bons olhos, e a lei foi sancionada pelo governador sem nenhum veto, recebendo pressão de todo tipo de entidades querendo vetar, porque se trabalha com leite cru, mas isso é uma tradição secular, nunca ninguém morreu por causa que comeu um queijo desse, isso é uma grande realidade. Eu digo que os donos das queijeiras têm um trato muito grande com aquele produto, e principalmente eles comem aquilo que fabrica, tá certo? Então a maior prova da sanidade desses produtos é que eles se alimentam dele, alimenta, dá de comer aos filhos. Então o produto é bom, a gente precisa resguardar, e existe um mecanismo disso, de boas práticas de fabricação, de análise do leite, de controles de vacinação, para que ele possa efetivamente ser comercializado, garantindo a qualidade e a saúde e o bem-estar humano. Senhor secretário, como está o projeto de fortalecimento da pecuária bovina e caprina do estado do Rio Grande do Norte? Isso é um dos grandes projetos da Secretaria da Agricultura, no que se refere à pecuária do estado do Rio Grande do Norte, recursos desse programa do Banco Mundial, do Governo Cidadão. Nós já estamos com quase todos os equipamentos comprados, desde um novo laboratório para inseminação artificial para Emparne. Nós vamos distribuir mais de 22 forrageiras para as unidades regionais da Emater, dar apoio a pequenos agricultores. Nós estamos comprando animais de alta qualidade genética para melhorar ainda mais os rebanhos da Emparne. Nós estamos montando em 5 fazendas da Emparne, distribuídas estrategicamente no estado do Rio Grande do Norte, para a produção de forragem de feno, para ser distribuída a produtores, agricultores familiares, pequenos agricultores, produtores de leite que forneçam o programa de leite do estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos melhorando a infraestrutura das fazendas da Emparne, como eu já falei. Nós estamos equipando, dando melhores condições de trabalho. Queremos revitalizar a cultura do coco no estado do Rio Grande do Norte, que nós somos um dos únicos estados do Nordeste que não tem uma grande fábrica de água de coco. E esse projeto de fortalecimento vai dar uma nova roupagem à qualidade genética de animais, a melhoria. Vamos distribuir 50 novos tanques de resfriamento de leite para garantir aquele produtor que produz pouco leite, para que a usina se interesse em buscar o leite dele. É um dos projetos que já tem muita coisa já em andamento. A própria palma forrageira que eu falei há pouco tempo, desses 3 milhões, 2 milhões de raquetes de palma, de mudas de palma, estão sendo adquiridas através desse programa. Então tem muita coisa que nós estamos fazendo, e é bom o seu programa para a gente divulgar essas boas ações que a gente tem executado aqui à frente da Secretaria. Olhando o próprio Instagram da sua secretaria, eu vi que tem um projeto chamado Rota do Cordeiro. Como é que funciona isso? Para as pessoas que nos assistem saber o que é a Rota do Cordeiro. Olha, a alimentação à base de carne de cordeiro e cabrito, que são animais jovens, de qualidade de carnes nobres, tenras, extremamente saborosas,
virou uma mania nacional. De Minas Gerais para baixo, você chega em qualquer restaurante sofisticado, você vai ter lá carne de cordeiro mais cara de qualquer outro prato. O que nós encontramos aqui no Rio Grande do Norte foi uma dificuldade grande de organizar essa cadeia produtiva. Nós não tínhamos nenhum abatedor especializado nisso. Você tinha uma grande volume de animais que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, de ovino e caprino, e a gente está começando a ordenar essa cadeia produtiva. O ano passado mantivemos um entendimento para reabrir o frigorífico de Lages, que estava parado. Foi uma obra do deputado Nélio Dias, enquanto vivo, brigou tanto por aquilo, mas já fazia mais de 6 anos ou 7 anos que estava paralisado. Juntamos a ACOSC, que era dono do frigorífico, que é a associação lá de Lages, os criadores de ovino e caprino de Lages, junto com um grupo de empreendedores que queria investir nessa atividade. Hoje o Rio Grande do Norte já tem um frigorífico abatendo ovinos e caprinos, pagando ao produtor um valor mais caro do que o mercado dos marchantes do interior paga por essa carne. E a partir de então agora fazer com que esse negócio se aumente e se acrescente mais ainda. O que é que nós estamos planejando? Saber quais são os municípios que têm os maiores rebanhos de ovino e caprino, tá certo? Direcionar parte desses recursos de treinamento, de melhoramento de qualidade genética dos animais, parcerias de Empar, de Emater, para que a gente melhore nesses municípios onde tem os maiores números de rebanhos, para que direcione, para que isso vire uma espécie de um projeto piloto e que seja difundido em todo o estado do Rio Grande do Norte. Então a gente vai criar um selo, tá certo, do ovino e caprino jovem, de carne de extrema qualidade, abatida aqui no Rio Grande do Norte, com toda a certificação sanitária para ser comercializada no Brasil todo. Isso também é uma das grandes vertentes que a gente pode apoiar. O ovino e o caprino, ele é mais resistente, ele se adapta melhor a uma condição de seca. É mais fácil ele se manter vivo do que você conseguir segurar uma vaca de leite produzindo. É mais fácil com o ovino e com o caprino, porque são animais mais adaptados a essas condições climáticas nossas. Secretário, como está a situação hídrica do estado do Rio Grande do Norte e quais as soluções em médio, curto e longo prazo para solucionar esse problema? Olha, a situação hídrica do nosso estado, dos estados que estão enfrentando o problema de seca, os 4 principais estados são Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Dos 4 estados que estão sofrendo com a seca, graças a Deus e a boa infraestrutura que nós temos, nós somos os que estamos em condições mais favoráveis. Essas condições mais favoráveis é quem? Quem é que ainda tem volume de água armazenada e quem é que pode sobreviver ainda bem numa condição de seca para o próximo ano 2018, que os dados climáticos mostram que nós efetivamente estamos saindo do período de ciclo de seca que nós enfrentamos. Mas o Rio Grande do Norte ainda tem uma média de 13% a 14% das águas das suas grandes barragens, tá certo? Isso é muito pouco, mas muito pior está o Ceará, que só tem em torno de 5%. Você imagina o Ceará do tamanho que é o Castanhão, que tem quase 4 vezes maior do que a barragem Armando Ribeiro nosso, mas só tem 5% de água e tem que abastecer a região metropolitana da Fortaleza, da Grande Fortaleza, que tem ali 6 milhões de pessoas. Então as irrigações no Ceará, quase elas todas estão proibidas, tá certo? Na Paraíba a mesma coisa, e Pernambuco tirando o cinturão das águas ali do Rio São Francisco, em outras regiões também paralisadas. Hoje no Rio Grande do Norte a gente ainda consegue irrigar lá no Vale do Apodi, nós conseguimos irrigar no Vale do Açu, nós conseguimos irrigar no Vale do Rio do Carmo, que é abastecido pelas águas da barragem de Umari, tá certo? Você tem produção agrícola, pequeno produtor mesmo, de gente que sobrevive com aquelas águas, e nós temos um grande diferencial que outros estados não têm. Nós temos uma formação hidrogeológica chamada de Arenito-Açu, tá certo? Que tem água em abundância, de excelente qualidade, tá certo? Que discutindo com colegas secretários, com o diretor do IGARD, hoje nós já mostramos da importância que precisamos utilizar essas águas para produção, para abastecimento humano, com uma observação importante. A gente precisa monitorar, averiguar que condições dessa água ainda tem, que quantidade de volumes podemos ter e não proibir, tá certo? Na hora que você libera com monitoramento, é muito mais importante do que acontecer como aconteceu há 10 anos atrás e nessa seca na região de Baraúna, que os poços secaram. Porque na hora que o Estado proíbe, o produtor aperreado,
atrás de conseguir sobreviver na sua atividade, ele vai fazer de forma clandestina. E o Estado perde o controle e o monitoramento disso tudo. Então o que a gente tem dito ao Gardner, tem dito ao governador Robson, e ele entendeu isso, vamos liberar monitorando. Para você monitorar um poço, um produtor rural monitorar um poço, isso custa R$500. E o Estado recebe essas informações de graça, tá certo? Então, como eu falei, a gente está numa situação, graças a Deus, tudo indica que encerramos esse ciclo de seca em 2017, deveremos ter um 2018 de muita abundância de água, tenho fé nisso e rogo muito a Deus, mas a gente ainda tem condições de manter a produção e o produtor rural do Rio Grande do Norte em condições ainda de produção. Quem sobreviver de água das barragens, se nós tivermos um 2018 ainda de seca, essa é muito preocupante. Mas a gente ainda tem como abastecer, principalmente pelo Aranituaçu, a população do Rio Grande do Norte. Secretário, como é que está essa transposição do Rio São Francisco? Olha, isso é uma das coisas que vai garantir sustentabilidade à nossa condição de água, principalmente no leito do Rio Açu Piranhas. Nesse trecho é onde saem as principais adutoras para abastecimento de água no estado do Rio Grande do Norte. A água que sai da adutora Sertão Central Cabugi, que sai de Açu, Itajá, vai até Riachuelo, sai de dentro do Rio Açu. Mossoró, Açu, Serra do Mel, sai de dentro do leito do Rio Açu, fora as captações a montante da barragem. Eu estou falando de Jucurutu, São Rafael, toda a região do Siridó que é captada com a água, toda a região que vai lá para o Alto Oeste, de Patu, Janduí, Niciestaginos, Campo Grande, também sai da barragem Armando Ribeiro. A transposição de São Francisco vai cair no leito da Armando Ribeiro. As conversas que mantivemos com o Ministério da Integração, o ministro esteve recentemente em Natal, reafirmou o trecho do que vai ser abastecido do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, que as obras estavam paralisadas, já foram retomados, e a ideia é que no máximo até junho do próximo ano essas águas já sejam incorporadas ao estado do Rio Grande do Norte, e isso também vai dar sustentabilidade, não só água para abastecimento humano, produção animal e principalmente para a produção agrícola, para que nós mantemos os nossos empregos e a geração de renda no nosso estado. Secretário, qual é a sua mensagem para o agricultor do Rio Grande do Norte? A mensagem é de otimismo, de que não percamos a esperança de anos melhores que nós veremos ter, de que eles encontrem um secretário de Agricultura, parceiro do produtor rural, parceiro do agronegócio, parceiro da agricultura familiar, tá certo? As portas da secretaria estão abertas para o produtor rural. Eu não durmo com minha consciência tranquila à noite se não tiver conseguido resolver um problema que melhore a vida de um produtor rural. O meu dia a dia do meu trabalho, o meu dia a dia do que eu peço ao governador é de a gente ajudar o produtor, desburocratizar a vida. Como eu falei, a gente vive um momento ruim de papel mandar na vida da gente, em que muita coisa que a gente pode fazer, às vezes emperra na burocracia, e nós não podemos desanimar, e nem eu me desanimo. Cada dia eu renovo minha fé, minha esperança e minha vontade de trabalhar pelo setor agropecuário do Rio Grande do Norte.